Olá, essa é uma conversa que vamos ter, um encontro amoroso, produzido pela DED, pela Diretoria de Ensino Doutrinário da Comunhão Espírita de Brasília. São esses momentos em que paramos as nossas dificuldades, as nossas preocupações menores e procuramos fazer com que a luz de Jesus possa ser percebida por cada um de nós. A luz de Jesus, as bênçãos do nosso Divino Mestre, caem sobre nós sem nenhuma interrupção enquanto estamos encarnados. Mas, muitas vezes, as nossas angústias, as nossas ansiedades nos impedem de senti-la. Nesses momentos, nós nos entregamos à bondade divina para que possamos sentir, com toda a sua amplitude, essa misericórdia que nos cobre, que nos acompanha em todos os momentos. É um prazer enorme podermos conversar mais uma vez com os nossos amigos dessa casa de amor e de caridade, que tanta saudade sentimos hoje, mas que num futuro talvez próximo poderemos voltar a ela. Mais uma vez, obrigada por essa grande oportunidade. Vamos então falar um pouco sobre uma mensagem muito especial que está no livro que se chama Pão Nosso, psicografia de Chico Xavier, ditada pelo Espírito Emmanuel. Chico Xavier, esse nosso maior exemplo de médium, esse exemplo de vivência da doutrina espírita com simplicidade, com coerência total. No livro Pão Nosso, a mensagem de número 160 se chama A Grande Luta. Há uma exortação inicial, como em todas as mensagens. Essa nos traz uma exortação de Paulo aos Efésios, lembrando que a nossa luta não é contra o sangue, não é contra a carne, é uma luta contra as disposições espirituais inferiores. É uma luta íntima, uma luta que todos nós já lutamos, já viemos lutando em encarnações anteriores, muitas vezes de forma inconsciente, sempre, absolutamente sempre, ajudados pelos nossos espíritos protetores. Nós, durante muitas encarnações, Emmanuel nos lembra no texto, nos acompliciávamos ao mal. Durante muitas encarnações, cometemos o mal e nesta ainda, muitas vezes cometemos, mesmo que de forma inconsciente. Sabedores que somos, que durante as encarnações, mesmo com as nossas dificuldades, nós vamos nos melhorando, não fica difícil entender que estamos todos aqui para a autorrestauração. Essa luta continua sem descanso. A cada momento nós podemos subir os degraus que nos levem aos céus, que nos levem a moradas celestes, este o destino de todos nós. Esses pontos inferiores são expressos em pensamentos e sentimentos que muitas vezes inadvertidamente ainda conservamos, ainda alimentamos. Esta é, sem dúvida alguma, a grande luta. É sobre isso que devemos pensar. É essa a nossa concentração para que a nossa encarnação seja um pouco mais produtiva. Ao lado do mestre da vida, morava um discípulo seu de nome Narada. Narada queria conhecer a ilusão
e falou desse seu desejo ao Senhor do Universo. Em determinado dia, convidado por este nosso Senhor, que a tudo conduz, sai a passear com ele. Passeiam, veem lugares pelo mundo que Narada jamais havia visitado. Em determinado momento, o Senhor da vida lhe diz: Narada, estou com sede. Vá buscar para mim um copo d'água. E parou aonde estava. Narada, muito feliz em poder servir ao Senhor do Universo, lhe diz: é claro, Senhor, espere aí que já lhe trarei a água. Narada sai, caminha por algum tempo e encontra uma casinha muito aconchegante batendo à sua porta. Abre-lhe a porta a moça mais linda que ele jamais havia visto. Pede-lhe então um copo d'água. Nesse momento, os dois, se olhando fixamente, se olhando profundamente, se apaixonam imediatamente, irremediavelmente. Narada fica em sua casa, eles se casam, têm vários filhos e os anos passam. Ficam felizes. A cada nascimento de um filho, a sua felicidade, a sua união cresce ainda mais. Depois de determinado tempo, a sogra de Narada, viúva e muito rica, volta ao mundo espiritual, deixando aquele casal com uma fartura, com um conforto inimagináveis. Eles vivem ainda largos anos numa felicidade total, até que certo dia uma epidemia visita o lugar onde moravam. Narada, diante daquele perigo imenso, larga tudo rapidamente e parte com sua família. Vão empreender uma viagem longa de barco. Depois de algum tempo navegando, são pegos por uma tempestade fortíssima. O barco vira, jogando todos ao mar. Narada luta durante horas para que não morresse afogado. No dia seguinte, ele se vê numa praia. Procura por toda a sua família e não os encontra, entendendo naquele momento que todos eles pereceram naquele terrível desastre. Está só, está sem alento, seus amores partiram, suas posses não existem mais. Lhe bate um desespero, um desalento, uma dor imensa, seu coração se dilacera e ele chora, agonizando de dor durante um bom tempo. Até que em determinado momento, Narada ouve uma voz familiar. Estanca com esforço aquele choro e ouve: Narada, onde está o meu copo d'água? Narada compreende que havia saído apenas a meia hora da companhia do Mestre do Universo e havia se perdido nas ilusões. A doutrina espírita nos fala dessas ilusões. A doutrina espírita nos lembra que cada uma das nossas encarnações é a busca da água do conhecimento, do amor, da fraternidade. É preciso centralizar todos os nossos esforços para assimilar os preceitos evangélicos. É preciso não decorar os conhecimentos evangélicos, não repeti-los, é preciso trazê-los para o nosso íntimo, para o nosso coração, fazendo com que façam parte do nosso dia a dia. Tudo na Terra é transitório, absolutamente tudo.
A única coisa permanente na Terra para nós é a necessidade de mudarmos, deixar a cada dia o terreno das ilusões, entender que o que é importante é o que é permanente, é a necessidade da nossa melhora espiritual. Sair a cada dia do senso comum, encontrando a cada dia, do nosso jeito, no nosso tempo, o senso crístico. É aquela luta referida por Paulo aos Efésios há tanto tempo e que até hoje deve ser uma referência a todos nós. Já viemos tantas vezes aqui, mas aquelas recomendações, por divinas que são, não perdem a sua atualidade. É preciso entender, de uma vez por todas, que a grande luta não é contra a carne, não é contra o sangue, a grande luta não é contra o outro, seja ele quem for, viva ele do jeito que viver. A grande luta é contra as nossas ideias e nossos pensamentos, quando eles não são pensamentos e ideias cristãos. Essa é a grande luta, é preciso fugir das distrações, às quais muitas vezes nos encontramos. É preciso nos liberar daquelas visões antigas e erradas acerca das pessoas, dos fatos e da própria vida, nos sensibilizando para coisas que nos endurecem, que nos fazem rígidos e preconceituosos. É preciso retirar de nós orgulho e egoísmo, trazendo para nós a humildade e o desapego. É preciso, é possível, é necessário aproveitar esses momentos tão graves de provas coletivas para nos fazermos a cada dia mais mansos e pacíficos, mais cristãos. Que nós possamos nos identificar com essa grande luta que precisa ser travada. Essa grande luta está dia a dia aberta a todos nós. Na hora que acordamos pela manhã e levantamos da nossa cama, até à noite, quando voltaremos a ela, uma série de oportunidades nos aparecem para treinarmos um olhar, uma fala, um gesto que vão se tornando mais doces, que vão se tornando mais acolhedores, que vão se tornando mais cristãos. Que possamos, a cada dia, aproveitar essas benditas ocasiões, as quais muitas vezes chamávamos de aborrecimentos, chamávamos às vezes de coisas piores e que são apenas naturais ao mundo de provas e expiações, oportunidades desse exercício que precisamos começar a aceitar. Essa é a grande luta. Vamos nos despindo dessas ilusões que nos colocam, dessas certezas que há tanto tempo nos engessam, nos enrijecem e dificultam a nossa evolução espiritual. É preciso quebrar os nossos corações ainda tão endurecidos. É preciso nos fazer corações amorosos, corações cheios de compaixão, que só se consegue nesses exercícios diários que aparecem para cada um de nós. Que nós possamos entender o valor e a necessidade de finalmente travarmos a grande luta. Prossigamos cheios de fé e de esperança. Prossigamos cheios de gratidão a Deus por nos trazer nesses momentos situações especiais em que podemos evoluir um pouco mais rápido. Esperemos um pouco mais.
Oremos um pouco mais e faremos de nossos corações corações verdadeiramente cristãos. Muito obrigada pela paciência. Sejamos gratos a Deus. Sejamos gratos aos nossos espíritos protetores por nos guiarem, por nos acompanharem nessas grandes lutas que a cada dia vão se tornando mais conscientes, dessa forma, a cada dia se tornando um pouco mais produtivas. Muito obrigada.